Iniciamos mais um episódio do Fixcast, o nosso podcast semanal, onde nós trazemos sempre assuntos interessantes e histórias de empresas, empresários, histórias de sucesso de Paranavaí e também toda a região. E hoje não é diferente, né? O nosso convidado já está aqui e nós vamos falar sobre um produto muito específico, né? Um produto que desde sempre simboliza status, luxo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mármore. E o nosso convidado que está aqui hoje é um especialista em mármores, em pedras naturais. É o Rony Belmonte, da Belmármore. Rony, é um prazer tê-lo aqui conosco, para a gente bater esse bate-papo descontraído, né? Trazer informações sobre a empresa Belmármore, sobre os produtos que a Belmármore traz aí, não só para Paranavaí, mas também toda a região, para o estado do Paraná. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar com a gente neste episódio. Opa, obrigado pelo convite e viemos aqui falar um pouco de mármore, marmoraria e tudo mais que tem aí para falar. Ô Rony, a gente começa, claro, sempre antes de falar da empresa, falar um pouco da pessoa do Rony, né? O Rony sempre esteve aí à frente da empresa Belmármore. Como foi esse ingresso na empresa? A gente sabe que é uma empresa da família, que esses dias a gente estava conversando aqui e batendo um papo com o Albino Ferracini também, da Garoto, né? É uma empresa que já está há muito tempo na cidade de Paranavaí e a Belmármore também já está há quantos anos? Vai agora em janeiro fazer 43 anos. 43 anos. É uma das empresas também mais antigas. Quando nós começamos, tinha duas em Maringá, uma em Londrina, uma em Umuarama, para você ter uma ideia. E Paranavaí nenhuma? Nenhuma em Paranavaí. Vocês foram pioneiros. Nós compramos uma em andamento, na realidade. Certo. E começamos há 43 anos. Na realidade, meu pai que começou, né? E ele comprou que chamava Yolanda Madison, a empresa. E seu Edgar, ele estava querendo ir embora. E por um acaso, meu pai passando na frente da empresa dele, ele chamou para tomar um chimarrão. E meu pai tinha vendido uma outra empresa que a gente tinha. E meu pai tinha mandado fazer revisão num carro. Certo. Na Ford, que era ali onde que é o posto Bracar hoje. Isso. E meu pai estava passando pela frente da empresa dele. Daí ele falou: ô meu irmãozinho, vem aqui tomar um chimarrão comigo. E começaram a conversar e tal. E meu pai falou que estava saindo uma empresa. Ele falou: então você vai comprar minha empresa. Olha aí. E deu certo. Quero te vender. Eu quero te vender minha empresa. E deu certo. 2 horas depois, meu pai ligou pra gente. Certo. Que meu pai ia pegar o carro pra gente ir embora pro Mato Grosso naquela época. Ah, é? Falou: vamos embora pro Mato Grosso, que o Mato Grosso estava começando, né, tal, então vamos embora pro Mato Grosso. E daí deu certo, 2 horas depois ele ligou pra gente. Não vamos mais. Não vamos mais, comprei uma empresa. Mas como assim? Vem pra cá. Que legal. Aí deu certo e tal, e ficamos 1 ano nesse ponto, que era hoje onde que é o escritório Carvalho. Certo. E depois meu pai comprou onde que é a Belmármore hoje, lá em cima no Santos Dumont. E já faz 42 anos estamos lá, e 43 vai fazer 43 anos de empresa. E você, na verdade, ali você cresceu dentro da empresa, foi criado dentro da empresa e sempre trabalhou nesse segmento de mármore. Exatamente. Eu estudava, né? E fazia terceiro ano ou segundo ano ainda, não tinha nem feito vestibular ainda. E estudava, e meu pai falou: não, vamos trabalhar. Falei: beleza. Eu até ia estudar para fora. Aí eu acabei ficando em Paranavaí, fazendo administração e trabalhando com ele desde o começo, eu tinha 14 anos na época, né? Certo. E fiquei lá, e eu e meu pai só. E graças a Deus cresceu. Tivemos outra empresa em Maringá também, com a Belmármore também. Primeiramente teve um ponto de venda lá. Sim. Fiquei 12 anos. Exatamente. Quando eu fui, depois que eu me formei em administração, fui para Maringá, eu quis fazer economia. Então eu comecei a fazer economia indo e vindo de carro todo dia. Certo. Com uma turma. E depois de um tempo, quase me formando, eu já estava bem habituado lá, eu falei pro meu pai, vou montar um ponto de venda aqui em Maringá e nós vamos produzir em Paranavaí e vamos atender Maringá. Você viu uma oportunidade em Maringá. Exatamente. E fiquei lá 12 anos. Certo. Aí vim embora, chegou uma hora que eu precisava tomar um rumo da minha vida, vim embora. E passou mais um tempo, um amigo meu que trabalhava comigo lá me chamou para ser sócio lá em Maringá
de uma marmoraria. Aí nós abrimos uma marmoraria lá, novamente, e ele tomava conta e eu ia 1, 2 vezes por semana. Fiquei uns 3, 4 anos assim, daí eu acabei, não dava certo, assim, era muito desgaste. Muita coisa, Muita coisa. Certo. Aí resolvi vender minha parte para ele e ele ficou com a marmoraria lá. E eu fiquei aqui tomando conta sozinho. Hoje eu tô com meu pai, mas meu pai já tá uma pessoa de idade, mas tá lá firme ainda e tal. Mas então eu assumi, tive que voltar para Paranavaí porque eu sabia que uma hora dessa ia chegar, né? Sim. Meu pai tá lá, mas devagar, né? Aham. E isso já há 42 anos. E a questão do mármore. É um produto, a gente costuma dizer sui generis, né? Você não encontra em qualquer lugar, né? Não. Então, o mármore é um produto que você tem que saber escolher, questão de procedência, né? É uma pedra natural, como a gente disse aqui no começo, ela simboliza status, luxo, né? É algo assim diferente no mercado, né? Até algum tempo atrás eu vi alguma coisa, os egípcios que começaram a utilizar o mármore, depois veio os gregos, né? Italianos. E por aí vai. Isso, por aí vai. Como é que funciona para a gente trazer essa informação para os nossos seguidores, né? Que as pessoas que nos acompanham pelo YouTube e nos ouvem também pelo Spotify? Como que funciona o processo de extração do mármore, desde lá da pedra até chegar, por exemplo, num local de assentamento? Tem um processo longo, assim. Exatamente. Na realidade, o mármore ou o granito, ou um quartzito hoje, e o quartzito também está muito no mercado hoje, é uma montanha. É uma montanha que a gente vê aí, onde você vê aí uma montanha de pedra, pode ser lá um mármore, um granito, Certo. tem no Brasil inteiro. Ah, No Brasil inteiro tem, geralmente é na parte litorânea. E bastante assim também no Mato Grosso, também onde tem algumas montanhas também tem. Quando nós começamos, para você ter uma ideia, a gente sempre comprou em chapas, compra chapas, né? A gente nunca comprou em bloco. Então os caras tiram da montanha um bloco, levam para um tear, serra lá. Quando nós começamos, demorava de 15 a 20 dias para serrar um bloco, dia e noite. 24 horas dia e noite. Então, quando nós começamos, era assim. Então, e a gente comprava chapas e vinha a chapa. Então a gente tinha que ter um estoque muito grande. certo. Mesmo hoje a gente tem um estoque hoje de 3 a 4 mil metros no pátio, a gente naquela época tinha 7, 8 mil metros de granito no pátio. Por quê? Porque demorava muito para você. Às vezes você chegava na minha empresa, queria lá 100 metros de um granito e eu tinha que ter no pátio para te atender, porque se eu fosse pedir 100 metros de granito, Demorar um monte. ia demorar 1 mês, 2 meses. Ah, Então a gente tinha que ter muito estoque, então demorava. Com o passar do tempo, foi se melhorando tudo, né? Hoje, para você ter uma ideia, um bloco serra num dia, menos de um dia. certo. E- Tecnologia, né? Tecnologia. E depois que serra, quando a gente comprava as chapas também, a gente comprava as chapas brutas. E a gente tinha polideira aqui em Paranavaí. Isso eu... Tinha 3, 4 polideiras. E quanto tempo demora para polir uma Então, peça? naquela época, com 3 polideiras que a gente tinha quando nós começamos, a gente fazia 2 chapas cada polideira por dia. Hoje, você coloca uma chapa na polideira aqui, 2 minutos, ela tá polida, ela sai lá do outro lado polida. Em 2 minutos. 2, 3 Quer dizer, a evolução das máquinas, né? a evolução das máquinas. Isso 2, 3 minutos, dependendo do material, ela sai do outro lado lá polida. Então o cara pule 200, 300 chapas por dia. Certo. Então a tecnologia avançou demais. Mas essas jazidas, né? A gente pode chamar de jazida de pedra. Pedras. Como é que você identifica, por exemplo, o que é mármore? Tem na, diferença de mármore e granito? na realidade, isso quem vai identificar vai ser quando o cara descobrir uma jazida lá, ele vai lá e vai chamar um geólogo para fazer um estudo. Aí o geólogo. Para fazer um estudo. Certo. Se compensa tirar, porque tem granito, mármore, quartzitos. Quartzitos ainda são todos mais caros. O mármore também tem um pouquinho mais caro. Mas granito, tem uns granitos mais baratos, tem uns granitos mais caros. Então, às vezes, o cara tem uma montanha lá e não compensa ele tirar aquele tipo de granito porque vai dar muita mão de obra, tal, não, vai chegar num ponto que o valor não vai compensar. Certo. E se ele descobrir alguma que nem hoje, tem muito quartzito, o cara que acha uma pedreira de quartzito, o cara tá bem, que nem no Paraná hoje. Hoje no Paraná, nós temos o mármore branco Paraná,
que é um quartzito também. Ah, é? É um espetáculo. E é branco? E é branco. Ele é um mármore branco, é uma montanha. Então ele vai sair branquinho, 100% aqui, manchadinho, Certo. tem várias tonalidades, né? Então, você nunca vai achar, que nem um mármore, por exemplo, é praticamente muito difícil, alguns tipos de mármore, você encontrar ele hoje aqui e daqui um ano encontrar igualzinho. Certo. Ele vai variar muito. É claro, é uma pedra. Então tem alguns mármores que não, que é um mármore travertino, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mas o mármore é mármore travertino. Mas que nem um branco Paraná, é difícil você achar, vai ter sempre uma Tonalidade. uma tonalidade diferente. E o Paraná hoje está muito bem nisso. Ah, é? Paraná hoje, o mármore branco Paraná é um espetáculo de mármore e os arquitetos gostam muito, então estão explorando muito isso. Certo. E nós estamos aqui na região de Curitiba, o mármore branco Paraná. Legal. E só te cortando um pouquinho, quando a gente começou lá atrás, a gente importava muito mármore. Porque no Paraná, no Brasil não tinha muito mármore. Vinha da onde? Da Itália? A gente comprava mármore da Itália, da Espanha. Carrara. Mármore Carrara, exatamente. Vinha da Espanha, vinha da Itália, vinha da Europa tudo. Certo. Não tinha, no Brasil, não tinha exploração de mármore. Não tinha muita exploração. Muito pouco jazida de mármore, exatamente. Mármore branco, mármore travertino, um mármore chocolate, que era um mármore parecido um marronzinho, mármore rosa. Aí como começou a tecnologia, aí começou a avançar. Hoje nós temos um espetáculo de mármore, um espetáculo de quartzitos, muita coisa bonita no Brasil. Nós temos. E assim, E a importação hoje é muito pouca. quase. Importa muito, mas é muito pouco. Mas se o cliente pedir. Se o cliente pedir, Eu quero um mármore italiano, né? aham. No meu... Mas um mármore nacional dá conta de tudo. Certo. E o trabalho hoje, especificamente da marmoraria, ela tem que identificar a jazida ou ela tem que ficar antenada onde que tem os mármores? Como é que é? Ela vai, compra, ela explora ou ela só pega aquela peça serrada para poder polir? O que é o trabalho da marmoraria hoje? Na realidade, hoje, a marmoraria compra só chapas. Só as chapas. Hoje já nenhuma marmoraria mais existe polidora. Nós já compramos tudo polido. Então vai muito do arquiteto. O arquiteto que vai especificar. A gente tem um estoque que a gente sabe o mercado que é aquilo lá, né? Porque você quiser amanhã chegar lá na loja, Rony, eu quero fazer uma pia de tal. Eu tenho lá, uma pia de tal, eu tenho lá. Agora tem 300, 400, 500 tipos de mármore e granito. E não tem condição de ter tudo. Então, de repente, se o arquiteto chega para você e especifica uma pedra diferenciada, aí a gente tem que comprar a pedra que ele quis para a gente poder executar o seu serviço. Então, a gente traz para a marmoraria a chapa, aí a gente serra, a gente produz o acabamento, faz o acabamento que precisa ser feito, e daí a gente chega no final o que você quer, o seu serviço. E a marmoraria também, Rony, ela faz, por exemplo, uma cuba de mármore. Vocês fazem esse tipo de trabalho também, que já seria algo diferente somente do mármore liso? Sim. Se o cliente, eu quero um cubo esculpida. Isso, cubo esculpida. Isso, a gente faz cubo esculpida hoje. O maquinário é diferente, como é que funciona? Não, a gente tem um maquinário para tudo, né? Sim. A gente tem maquinário para fazer tudo isso aí. Uma coisa que está entrando muito no mercado hoje é o escovado. Em vez de ser aquele material polidinho, aquele brilhoso, é um material fosco. Certo. Meio que nem um paralelepípedo, assim, vamos dizer. Mais rústico. Mais rústico, Isso aí está entrando no mercado hoje, mas muito, muito, muito mesmo. É isso que eu ia te perguntar. O mármore também, porque assim, a gente sabe que o mármore ele é um produto que não é barato, né? Ele tem um custo agregado pela valiosidade dele. Né? Então é uma pedra que ela não tem um custo barato. Mas assim, o mármore também tem tendências, como tem, por exemplo, um piso, né? Como que funciona isso? Tem. Isso aí tem. Teve uma época que era muito vermelho. Hoje já não tem mais muito vermelho. Hoje são cores claras, que nem o mármore branco Paraná, que está usando muito, e cores escuras. O preto, por exemplo, o preto sempre foi usado. Então, mas ele vai e volta, sempre está usando. O mármore travertino é um mármore que, desde quando nós começamos a marmoraria, é um mármore que você usa. Certo. Ele tem uma hora que você usa um monte, tem uma hora que você usa pouco. Mas usa. Mas usa, Tá exatamente. sempre usando. Está sempre usando.
Então, varia um pouco, varia assim. Hoje, nós temos também, entrou muito um material feito, tipo uma imitação de mármore, uma imitação de granito. Então, começou esses materiais hoje, que chamam os quartzitos, quartzo, recoquartzo, quartzo. Tipo também o laminato, que é tipo um porcelanato grande. Mas é também da mesma linha do mármore. É mais barato? Não. Então, tudo materiais caros, muito mais caros. Só que são materiais assim, mais duros, é novidade. Então, o arquiteto está explorando muito esse mercado hoje. É que nem você pegar um porcelanato hoje de 3,20 m por 1,60 m. Então, você faz essa mesa, por exemplo, numa peça só, tipo de um porcelanato. Sim. Não é um monte de pedaços. Sim. Você entendeu? É como se fosse uma chapa. Então começaram a usar muito isso. Hoje a gente usa muito esse material, esse quartzo. Certo. A gente compra da China, compra da Itália. E quem começou com isso foi Israel. Israel começou com esse material. Depois apareceu o italiano, que é o que você deve lembrar, que quando o Fernando Alonso corria com o carro dele lá, estava escrito Silestone. Isso é uma marca de quartzo. É uma marca. Então essa Silestone é uma marca bem famosa. Só que o chinês hoje entrou no mercado, então o Silestone custa lá 2.000, 3.000 reais, o chinês conseguiu fazer a gente vender aí a de 1.000 a 1.500 reais. Mas é a mesma coisa? É o mesmo material. Mas o chinês é o chinês. Vai rapaz, chinês então, chinês, Mas se você chegar lá para mim, Rony, eu quero o Silestone, eu vou comprar o Silestone. Rony, pode ser uma imitação do Silestone. E depois de colocado, não tem diferença nenhuma. Mas, cara, a gente percebe, então, pelo que você está falando aqui, que o mármore tem grife, né? Você vai, por exemplo, num acabamento, você consegue, eu tenho certeza que você chegar e olhar numa parede, ou num piso assim, ou num móvel de mármore, você consegue já identificar, né, se foi bem feito, se foi bem feito. Se é um material caro, a gente já sabe, a gente já olha assim, já... Opa, esse negócio é diferente. E o mármore, a durabilidade dele é ad eterno, né? O mármore é um pouco mais fraco que um granito. Um granito é um negócio que a gente... Tem que ter cuidado para tratar? É bom ter cuidado. Porque o problema é que nem... Se você tiver um granito dentro de casa, no piso e tal, ele vai durar a vida inteira. Certo. Se você tiver no sol, então ele já vai ser uma duração... Não é que é uma duração menor, mas ele pode, assim, perder um pouco do brilho. Então, você tem que ter um cuidado maior com ele. Que nem a gente está numa época, a gente não gosta de falar muito, mas a gente está numa época de finados. Sim. Então, a gente faz muito túmulo também. Claro. Então, faz parte. Então, tem que ser granito. Então, tem os granitos mais duros, melhores, e tem os granitos mais fracos. Se você entrar no cemitério hoje, não só aqui de Paranavaí, todos os cemitérios que você for antigo, você vai ver lá túmulo de 100, 150 anos, que nem aqui em Paranavaí a gente tem da família lá túmulo de 40 anos atrás, 50 anos atrás, que nem a gente era dono da marmoraria, a gente tem um outro túmulo lá de 50 intacto. Está intacto, exatamente, foi muito bem feito, de granito bom, então está intacto. Com toda a intempérie de tempo. Exatamente, tá lá. Então isso aí, agora tem certos materiais que não adianta você colocar um material, um mármore lá na piscina, por exemplo, que você daqui 6 meses, 1 ano, vai estar tudo fosco, vai estar porque o sol já judiou dele, né? Então tem certos materiais para cada material para ser usado em certos lugares. Legal. Vamos agora com um pouco de curiosidade, né? Curiosidade aí dentro do segmento de marmoraria. A gente sabe que toda atividade tem os desafios, né, para serem enfrentados, né, e todo empresário, toda empresa tem, claro, os desafios que sempre são superados, né, com sabedoria comercial, sabedoria empresarial. Dentro do teu segmento de mármore, você está a vida toda dentro. Quais foram os principais desafios que você já enfrentou dentro da Abel Mármores? É difícil falar, tem muita coisa, né? Mas hoje o grande problema nosso é a mão de obra. Hoje o grande problema nosso, depois de 43 anos, a gente nunca chegou a ter tanto problema como mão de obra como a gente tem hoje. A gente paga bem. Certo. Os funcionários nossos são bem remunerados, porque você tem que se
trabalhar ele, né? Porque não adianta eu colocar uma pessoa lá e falar que daqui a um mês ele está fazendo tudo. Ele não vai fazer nada daqui a um mês. Ele vai começar a fazer alguma coisa depois de um ano e meio. Então, então ele recebe bem. Quer dizer, ele entra, vai Ele aprendendo, vai aprendendo. vai ficar top. Isso, vai ficar de ajudante lá, Certo. pegando, cortando, serrando, aprendendo. Porque se você chegar lá e eu chegar lá, eu também não sei. Eu não sei fazer, né? Nós não sabemos fazer. Então, chegar lá, cortar tal, nós temos que aprender, ter uma mão firme e tal, para polir, para cortar. Então, um grande problema nosso é a mão de obra hoje. Hoje a gente está sofrendo muito com mão de obra. Eu falo com meu pai direto, falo, olha, a gente podia estar vendendo muito mais, Certo. a gente não consegue vender mais porque a gente não tem mão de obra para executar. Porque você vai chegar lá, Rony, quero uma cozinha. Ah, eu só consigo te entregar uma cozinha para daqui 30 dias. Ah, não, mas eu preciso para semana que vem. Eu perdi você, o seu cliente, perdi o cliente, né? Então a gente tem que ser um máximo aí 15, 20 dias aí de prazo de entrega. E a gente tem serviço para mais do que isso. Então a gente falta mão de obra, que infelizmente esse é o grande problema hoje nosso. E na tua opinião, assim, qual que seria a solução para essa falta de mão de obra? A vontade realmente de trabalhar, porque qualificação é feita dentro da empresa. Exatamente. Então, mas o que seria? A vontade mesmo de arregaçar as mangas e ir para cima, é isso? A vontade é essa aí. Tá faltando essa molecada que a gente tinha lá atrás, né? Tanto que eu já fiz, acho que em Paranavaí eu já devo ter, de ex-funcionários meus que começaram do nada comigo, deve ter uns 20 que tem marmoraria hoje. Certo. Você ensinou todo mundo? Ensinei todo mundo e hoje o cara é dono da sua marmoraria. Mas não tem mais essa molecada, né? Vamos dizer, né? De 17, 18, 20 anos aí querendo chegar, entrar no emprego e pegar no pesado, né? Eles já não querem mais isso. O que essa molecada tá fazendo? O problema é o joguinho, né? É o joguinho do tigrinho e tal. É isso aí. Benefício do governo. Benefício do governo, isso aí é outra coisa. Porque o cara chega lá às vezes, eu quero um emprego e tal, mas você vai registrar? Não, eu tenho que registrar. Ah, não, mas eu não posso porque eu estou recebendo um benefício do governo. Mas eu não posso pegar um funcionário e não registrar porque lá dentro é um serviço pesado, é um serviço bruto. Ele pode se machucar lá, fica lá 6 meses, 1 ano afastado, eu tendo que pagar um salário para ele sem ele. Então, se ele tivesse registrado, ele ia ter seguro, ele ia ter tudo certinho. Então, hoje eu não pego e aparecem muitos querendo assim. Ah, mas eu trabalho mais na diária, eu trabalho mais por fora. Você paga por fora? Não, felizmente, eu trabalho só correto para não ter problema. Claro. Porque a gente não gosta de ficar enfrentando justiça, essas coisas. O cara lá não trabalhou, não pagou direito. Não, é tudo certinho, tudo correto, tudo belezinha. Então, mas a gente tem esse problema dele. Um grande desafio, então, falta de mão de obra, que não é exclusivo teu, né? A gente conversa com vários empresários aí e muita gente reclama dessa situação de mão de obra. Uma outra situação também dentro do teu segmento, falando de desafios enfrentados. A gente sabe que empresas passam por crises, aquela coisa toda, né? Só que como você está ligado a um segmento, que é o segmento da construção civil, e uma vez eu li um artigo dizendo o seguinte, que são 2 segmentos que nunca vai ter crise no Brasil. É o da construção civil e do agronegócio. É verdade isso? Não. Não? Não, nós já passamos por várias crises. Certo. O ano passado foi bom, o ano retrasado foi melhor, e esse ano está sendo igual ao ano passado. Pandemia, como é que foi o período de pandemia para você? Foi bom. Apesar da gente ter ficado lá algum tempo sem trabalhar, tal, não sei o quê, mas o que eu acredito que aconteceu? Muita gente ficou em casa, né? Aí chegou em casa, a mulher, você olhou lá, puta, minha pia tá feia, né? Vamos trocar. Vamos trocar essa pia. Meu armário tá feio, vamos trocar. Então, foi bom dessa época da pandemia, logo depois foi bom. Tanto que aqui, o que eu falei, 2, 3 anos atrás, logo pós-pandemia, foi muito bom. A gente estava numa fase meia ruim. Certo. E deu um boom. Construção civil. Você fala que é altos e baixos? É altos e baixos. Que nem esse ano. Esse ano não, ano passado, quando o governo entrou, todo mundo ficou meio receoso. Nós então ficamos aí 3, 4, 5, 6 meses naquela
comprinha, vendinha e tal. Depois que o pessoal começou a falar, gente, não adianta, vamos ter que seguir em frente, porque eu sempre falo, entra governo, sai governo, esquece. Tem que se abraçar. Tem que se abraçar e cair pra cima. Esquece o governo. Nós não... E foi o que aconteceu. Uns 6 meses aí, quando o Lula entrou, aí o povo ficou meio receoso. Aí depois, acho que acredito que nem eu tô falando, gente, vamos tocar o barco pra frente. Aí voltou ao normal, voltou às obras normais e tal. Então a gente não pode reclamar desse 1 ano pra cá. Com esse surgimento aí da questão do porcelanato, esses materiais de acabamento, laminato tal, que são vendidos aí em depósito de material de construção, afeta alguma coisa vocês, assim? O consumidor do mármore é aquele tradicional, até conservador? Eu não gosto de falar muito isso, porque parece que eu estou sendo contra, mas eu gosto de vender pedra. Claro. Eu gosto da coisa natural. Você falar para mim que você quer um lavatório de porcelanato, a gente tem mão de obra para fabricar, tem tudo, mas eu não gosto de fazer, eu gosto de vender minha pedra. É muito difícil eu fazer um lavatório de porcelanato. Dependendo muito assim de um cliente tal, que compra muito tal, daí a gente faz. Mas senão a gente indica a outra pessoa para fazer. Certo. Por quê? Porque o material, ele pode ficar bonito hoje, mas daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele já deu uma piricada, já deu uma quebradinha, ele tá muito... E aí vai indo. E vai indo, E você hoje, você vai fazer um lavatório de porcelanato, é caro, não é barato. Então, mas eu gosto da pedra natural, eu gosto da pedra bonita, a pedra que não vai ter esse problema. Certo. Então, a gente sofre com isso? A gente sofre com isso. Mas atende dentro... eu atendo pouquinho, muito pouco. Eu mando para alguns amigos meus, vai lá, atende com esse aqui, fala com ele que ele vai te fazer. Eu não gosto de fazer, porque eu sei que lá na frente vai dar problema. Certo. Agora dentro... E não é natural, né? Não é uma pedra. Exatamente. Dentro da parte de curiosidades, você se lembra de algum trabalho, algum projeto que você pegou para executar, excêntrico assim, você falou, pô, o cara, vocês têm alguma história? Tem várias, tem compartilhar. Tem coisas, muita coisa assim, que o cara já gastou muito assim, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, que não precisa, mas que a gente vai lá executar. O cara fez o quê? O cara vai lá executar um projeto. Teve um projeto em Maringá, quando estava com a marmoraria em Maringá, que o cara fez uma parede lá da entrada da casa dele até o final lá. Gastou muito dinheiro. Todo em mármore. Tudo em mármore, Bonito. Mas é vontade dele. É vontade dele. Foi um projeto Foi algo excêntrico. Foi algo excêntrico. Fora da casinha, né? Fora da casinha, exatamente. Certo. Agora, a gente está falando um pouco de pedras naturais, né? Como é que funciona, por exemplo, a questão, como é que as marmorarias encaram essa situação de sustentabilidade com relação à exploração? Nós temos aí essa situação das olarias que tiram barro para fazer tijolo, que esses dias eu estava conversando até com o dono de olaria, ele me disse, olha, a situação das depósitos de barro não tem uma vida muito longa e tal. Como é que funciona essa situação de sustentabilidade com essas pedras naturais? E nós temos uma longa produção, você disse que o Paraná está hoje no topo aí de produção. Como é que você pode dizer isso aí para a gente? Sustentabilidade, produção e essa exploração ao longo do tempo. Olha, na realidade, eu acho que vai ter material para mais 200 gerações nossa para frente. Então, vai ter muito material. Só que tem esse problema do IBAMA, o cara, de repente, tirar num lugar que está afetando alguma área, ou o cara ter que tem uma montanha, o cara tem que tirar o mato verde, tirar a floresta para tirar uma montanha, então pode ter esse problema. Então tem muito disso. Esse lado aí, a gente ouve falar, tem alguns materiais, por exemplo, que a gente começa a trabalhar, daqui a pouco, fechou a pedreira. O que aconteceu? O IBAMA fechou. Só que a gente não está lá para saber o que aconteceu. Mas se o IBAMA fechou, foi por algum problema com o meio ambiente, né? Certo. Então, mas eles tiram tudo, a grande maioria das empresas são muito fortes, então tira tudo dentro da lei. Mas acontece isso aí. Então vai ter mármore e granito para muitos e muitos anos, se você tirar dentro da lei. Pode não ter
de repente não ter um mármore verde lá, mudou o verde para outra cor, para outra tonalidade um pouquinho. Aquele verde certinho lá não vai ter, não, porque fechou a pedreira. Até, de repente, descobrir uma outra pedreira, né? Pode ser que aquele material acabe. Então acontece muito isso também. Às vezes começa um material, fechou a pedreira, não tem outra pedreira. Agora, lá no Espírito Santo, por exemplo, a gente compra muito verde, de várias cidades do Espírito Santo, verde. Então tem uma montanha de verde aqui, outra montanha de verde lá, outra montanha de verde lá. Então não tem esse problema. Agora, às vezes o cara acha uma montanha, por exemplo, antigamente, hoje ainda, um azul. O cara que descobrisse uma montanha de azul, o cara tinha ganhado na Mega Sena, por exemplo. Era mosca branca, Mosca branca, exatamente. Que nem o quartzito hoje. Tem vários quartzitos hoje que o Brasil está exportando muito quartzito. Que legal. É bom você falar isso aí, porque ao contrário de antigamente importar... Não, o Brasil exporta muito. Tanto o mármore, quanto o granito, quanto esses quartzitos hoje, o Brasil exporta muito. E a questão de preço, o produto nacional com o europeu, por exemplo, um mármore italiano é a mesma coisa, assim? Não, o mármore italiano... Então, isso que eu falo. Por exemplo, o mármore branco Paraná. Ele se assemelha um pouco ao branco Carrara, alguns tipos de branco Carrara. Então, hoje o mármore branco Paraná é mais barato que um branco Carrara. Então, por exemplo, você fala, eu quero um branco Carrara, só se você quiser. Eu te tenho alguma coisa parecida aqui, se você não quer colocar, é mais em conta, tal, do nosso estado, do nosso país, aí às vezes a pessoa acaba substituindo. Até você estava falando aí da questão de montanha, né, de mármore, de pedras no caso, né, porque da montanha ela pode sair o mármore, pode sair o granito, pode sair o quartzito, pode sair tudo. Né? Pode sair tudo, tá? Exatamente. Quanto tempo que dura uma montanha para exploração, assim? É difícil de falar? É difícil de falar. Mas em média, assim... Eu já tive em várias montanha não fugiu a palavra agora. Várias pedreiras? Várias pedreiras. E o cara tá lá, faz 10 anos, aí você olha para baixo assim... Tem um monte de pedra. O cara vai ficar lá mais 100 anos tirando pedra, entendeu? Então... Vai tirando e vai vendendo. Vai tirando e vai vendendo, vai tirando e vai vendendo. Bruta, ele vai tirar o bloco, né? Faz um bloco lá. E antigamente era demorado também para serrar um bloco. Porque hoje você serra uma montanha, você pega um fio de diamante, você corta a montanha e vai fatiando a montanha com esses fios de diamante. E antigamente não. E porque muita gente acha que vai chegar lá e explode a montanha para tirar o mármore. Você não pode explodir uma montanha, senão você vai acabar estragando. Então, ela é toda cortada. Ela é toda cortada, exatamente. Então se o cara pega uma montanha, que nem lá na loja, se você for na loja, tem umas fotos lá, aquela montanhazinha lá, você chega lá em cima, lá, aquela montanhazinha lá, você olha para baixo, a montanha tá lá embaixo. Então, e o cara tá tirando lá em cima, no comecinho dela. Então tem muito para ser explorado. Então se você vê no Paraná, que nem agora, que começou muito a explorar o Branco Paraná, você olha aquelas pedreiras assim, você vê as fotos assim, nossa, vai muito tempo, vai muito longe. E quem explora são os proprietários da área mesmo ou ele vende a montanha para as pedreiras? Tem os dois. Às vezes o cara tem uma fazenda lá que tem uma pedreira, ele pega uma porcentagem, entra alguém e pega uma porcentagem. Ou às vezes o cara chega, compra a fazenda dele, o sítio dele, o lugar dele lá e começa a explorar ele mesmo. Muito legal, porque a gente está aqui conversando com você e são curiosidades, porque a gente quando vê o produto instalado, né, parece que é fácil. Aquela coisa linda que é o mármore, né? Parece que é fácil, né? Exatamente. Mas tem todo um trabalho aí muito atrás, né? De exploração, de compra, de corte, de polimento, de instalação, e é um produto pesado para manipular, né? Exatamente, Hoje a gente trabalha, por exemplo, é obrigatório numa marmoraria você ter os nichos, você ter as pontes. A nossa empresa tem, porque são materiais pesados, né? Então é mais fácil de lidar, você chega, descarrega do caminhão com a ponte, você coloca onde você quiser e tal. E mesma coisa, você tira daqui e leva para a serra com a ponte, tranquilinho. Isso é uma coisa obrigatória. Só que muito pouca marmoraria tem essas pontes, né? Porque é uma coisa cara. Então, é uma coisa que se fosse alguém fiscalizasse mesmo, ia fechar muita marmoraria. Mas nós vivemos no Brasil, então tudo dá o seu jeitinho. Tá certo. Falando agora um pouco de futuro,
Tecnologia. Você fez um comparativo aí do que era o corte, o polimento do mármore algum tempo atrás. Hoje você diz que o tempo foi reduzido em muito, né? Tanto para corte quanto para polimento. Como é que você vê a tecnologia ajudando mais essa situação dentro da marmoraria? Seria o quê? Uma agilidade para mais polimento? Seria uma situação de um material mais bem acabado? A evolução das máquinas? Como é que a marmoraria acompanha essa situação de evolução? Saiu uma máquina lá que corta mais rápido, que pule mais rápido. Como é que funciona isso aí? Na realidade, eu tenho serra lá de praticamente quando eu comecei. Só que eu tenho serras hoje mais novas. Tenho 3 serras. Hoje eu tenho uma serra nova, praticamente nova, 0. Compramos esse ano. Existe hoje no mercado serra, por exemplo, que você faz tudo computadorizado. Você pega o computador aqui, uma tela de computador aqui, você digita tal, que você quer que ela faça um corte para baixo, para cima, para lá, para cá. Põe a pedra lá, Você põe a pedra lá, aperta um botão e você só assiste a máquina cortar. Olha que... existe isso. A gente não tem. É coisa muito cara. Para o nosso faturamento não compensa. Mas existe muitas máquinas dessas. Que ela pega a chapa sozinha, você coloca a chapa, ela vira a chapa, ela serra de um lado, ela serra diagonal, ela serra de tudo quanto é jeito. Tudo pelo computador. Existe hoje também, que a gente usa muito, polimento que nem uma pingadeira. Você coloca na máquina lá, a máquina pule a pingadeira sozinha. A gente usa muito manual. E eu tive um grande problema. Eu comprei uma polideira de borda, que a gente chama polideira de borda, que veio do Rio Grande do Sul. Paguei muito caro, investimento muito bom e tal. Só que o grande problema é a hora que dá um problema nela. A gente não tem uma mão de obra aqui especializada para dar manutenção. Dar manutenção dela. Então, o cara tinha que vir lá do Rio Grande do Sul. Mas eu não posso hoje, só posso daqui 15 dias. Ela ficava 15 dias parada. Prejuízo. Sim. Aí o cara chegava aqui, arrumava tal, caro para arrumar. E eu acabei vendendo. Falei, gente, eu não consigo, ficava mais parada do que trabalhando. Então eu não consegui. Aí eu comprei uma máquina mais simples, mas que eu consigo fazer alguma coisa assim. E hoje existe muito no mercado, muita máquina manual, coisa mais rápida, coisas melhores. Uma máquina, por exemplo, a gente trabalha com uma máquina hoje que ela reduz de 220 para 12 volts, para você não levar choque, essas coisas. Certo. Então tem muita coisa. Pneumático, eu usei muita máquina pneumático, também não me adaptei. Existem muitas marmorarias com pneumático. Eu não me adaptei, gastei, investi muito e não deu certo. Então tem muito maquinário, tem diversificado, tem coisa boa. Me diz uma outra coisa. Como é que você enxerga o futuro do mármore? A gente sabe que o mármore ele vem desde lá da antiguidade, né? A gente citou aqui desde a época dos egípcios, vem os gregos, aí depois os italianos, o Brasil, Brasil colonial, sempre utilizando o mármore. Como é que você enxerga o futuro desse produto aí? É um produto que sempre vai estar existindo ao longo do tempo, porque ele é um produto diferenciado. Como é que você, comparando hoje com o que era antigamente, fazendo já um projeto para o futuro? Eu acho que vai continuar. Eu acho que não tem... O grande problema nosso seria uma mão de obra. Então, de repente, pode ficar um negócio mais caro, né? Porque você vai ter que ter uma mão de obra mais especializada. Mas eu acredito que vai continuar. Vai vir alguma coisa, novidade, que nem esses laminatos, que nem essas lâminas, né? Que nem quartzos. Mas o mármore e o granito vai continuar. Eu acredito que não vai mudar, não. Nós vamos, que nem 43 anos atrás, quando nós começamos, fazia pias, só mudou o tipo de acabamento, mas o mármore e o granito está lá. O produto é o mesmo. O produto é o mesmo, exatamente. Então eu acredito que vai continuar por muitos, muitos anos. E como é que é a rotina hoje, por exemplo, de atendimento da Belmármore? Vocês atendem diretamente o público, atendem arquitetos, tem vendedores externos, e como é que você vê a questão do e-commerce, o mercado pela internet? Ele é aplicável também dentro do teu produto? Não, infelizmente não. Porque o cara... Porque tudo tem a sua medida, né? Então cada obra
eu não tenho condição de vender. Pode até vender um lavatório, uma coisinha assim, que você vai adaptar na sua casa. Mas você vai chegar lá na sua casa, eu vou medir a sua casa, um lavatório dá 1,18 m, outro dá 1,20 m, outro dá 1,25 m. Então, uma pia é para lá, é para cá, então não tem jeito. Então, não existe esse nosso comércio pela internet. Certo. A gente tem vendedor dentro da loja, externo também, né? Que visita obras e tal. E é assim que funciona, mas pela internet, infelizmente, não teve jeito. Não tem jeito. O e-commerce não entra nesse. Tem produtos que não dá mesmo. Não tem jeito. E existe um diferencial, por exemplo, de mármore para uma obra de alto padrão, que hoje a gente vê muito por aí, principalmente nos condomínios, Sim, né? sim. Porto Rico hoje é um termômetro, né, que onde são edificadas grandes construções, né, nesses segmentos a gente chama de AAA, né, o AAA. Existe um padrão diferente de pedras para esse tipo de construção? Sim, sim. A gente faz muita obra de governo também, né? A gente atende algumas construtoras que pegam obra de governo, aí usa um material mais simples, um material mais barato. Certo. Aí você pega obras, que nem você está falando de Porto Rico, a gente pega obra de Porto Rico, obras que tem coisa mais barata, mas tem obras que a gente pega lá que é coisa material luxuoso, só material bom, só material diferenciado. Sim. Então existe muito isso. E isso pra gente é bom, né? Porque é onde que você consegue agregar um valor melhor. Com certeza. E hoje Só te cortando, o mesmo trabalho que eu vou fazer num mármore, num granito que custa R$400, eu vou fazer o mesmo trabalho, a mesma mão de obra, vai num mármore, num granito que custa R$2.000. Então é a mesma mão de obra, só varia o preço tá lá em cima, então a gente consegue agregar um valor melhor. Qual que é o valor de um mármore mais caro que você tem aí? Olha, é complicado pra isso. gente ter ideia. É complicado isso, porque tem muito... a gente hoje tem os translúcidos, ônix. É um tipo de um granito que se você colocar uma luz por trás dele, você vai ver todo ele. Já vi isso. Então tem materiais desses aí de 4, 5, 6 mil reais o metro. Certo. Tem laminatos hoje. Na faixa de R$2.000, R$2.500. Os italianos têm muitas essas lâminas. Então as lâminas italianas são mais caras. Os quartos que eu falei do chinês lá, que é o Silestone, o EcoQuartz e o chinês. Quando o Silestone é um material mais caro. Então vai sair na faixa de R$2.500, R$3.000, dependendo do material. Então é isso aí. Mas eu tenho material no pátio lá por R$350 o metro. Quer dizer, atende todos os públicos. Atende Você pode atender alguém que Exatamente. está construindo uma casa menor, né? Uma casa assim, de repente, com Minha Casa Minha Vida, um orçamento fazemos uma pia lá para Minha Casa Minha Vida. Ah. Faz um granito mais em conta, um granito mais simples, mas faz o mesmo acabamento, tudo bonitinho do mesmo jeito. Só é um granito mais em conta. Que legal. E você hoje, dentro da Belmármore, você atende a nossa região, a cidade de Paranavaí, o estado do Paraná. Qual é o raio hoje que a Belmármore atende? Olha, a gente atende a região, mas a gente atende, eu tenho algumas construtoras, por exemplo, que eu atendo, eu atendo muito a Construteto. Certo. Eu tenho uma obra, eles fazem muito banco, tá uma obra lá em São Paulo, já fui várias vezes lá para o estado de São Paulo atender. Você falou uma coisa aí, final de semana a gente vai montar um apartamento em Itapema, do lado de Camboriú. Sim. Cliente daqui, não, eu quero que você vai fazer, então a gente foi lá medir e vai agora entregar lá em Itapema. Então a gente assim, atende a região, mas também atende aonde precisar. Claro. Tudo tem o seu custo, né? Porque eu vou ter um custo para ir lá. Mas às vezes a pessoa confia tanto na gente, gosta do serviço da gente. Não, eu quero que você vá lá fazer o nosso serviço. Meu amigo, 42 anos não é 42 dias não. Tem que ter confiabilidade, tem que ter já essa marca já consolidada no mercado, né? Tem uma tradição. A gente vê obras aí, o cara fala assim, o acabamento vai ser em mármore da Belmármore, então já está tranquilo. E já tem essa marca posicionada, né, Rony? Quando eu tinha Maringá, quando a gente atendia Maringá, quando tinha a marmoraria em Maringá, a gente fez uma obra no Rio de Janeiro.
uma casa dentro de um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Porque o cara conhecia a gente, ele tinha se mudado para lá e ele falou que queria que a gente fosse para lá para fazer o serviço dele. E a gente produziu uma baita de uma obra dentro de um condomínio lá no Rio de Janeiro. Então você vê. Deixa eu aproveitar esse gancho aí e te fazer uma pergunta que serve até de incentivo e inspiração para os nossos seguidores aí, as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente está falando, gente, de uma empresa de 42 anos no mercado, no mesmo segmento, né? É uma das empresas mais antigas de Paranavaí. E a gente sempre pergunta assim, qual é o segredo? Mas não seria o segredo, né? Qual é a estratégia utilizada? Talvez nem seria a estratégia, mas o modo de se operar a empresa para se manter no mercado com essa confiabilidade, né? A Belmármore hoje já é uma grife dentro desse segmento de pedras de mármore. O que vocês fazem e fizeram para se manter no mercado nesses 42 anos aí? Isso é uma pergunta interessante. Que a gente está lá 42 anos, quase 43 anos, o que a gente preza muito? Eu prezo honestidade, eu prezo o prazo de entrega. Sim. Se eu falar para você que eu vou entregar em uma semana, eu tenho que entregar em uma semana. Nem que eu tenha que fazer hora extra. Claro. A não ser que aconteça alguma coisa, vou atrasar um pouquinho sua obra. Então a gente preza muito o prazo de entrega, porque a gente ganha muito cliente com isso aí. A honestidade que eu falei e o acabamento, né? A gente preza por um acabamento bom, um acabamento... O cliente... É difícil você... Essa semana, por exemplo, eu fiz um serviço em Porto Rico, a cliente me ligou, filmando a casa dela e agradecendo imensamente. Você entendeu? A gente fica até lisonjeado, né? Emocionante. Nossa, ver isso aí, né? Você vê um trabalho feito, é um filho que nasceu. Exatamente. A cliente me ligou, uma clientona nossa, do Google, o pessoal do Google. Fizemos a casa deles lá e ela me mandou uma mensagem filmando a casa e tal e agradecendo pelo atendimento que não foi prestado lá. Então, a gente fica feliz com isso, né? Uhum. Então, a gente preza muito isso aí. A qualidade, o atendimento também, atender bem, né? Porque tem o atendimento hoje e tem um pós-atendimento. Né? Se der um problema depois, a gente também está lá para resolver. Sim. E a gente preza por isso. É muito bacana isso aí, a questão do atendimento, né, a fidelidade na entrega, porque o cara ali quando está você trabalha com o produto que é o acabamento da construção dele, o cara está agoniado, né, ele quer terminar logo e se você não manda... Exatamente, o meu é o final, né? Final. Tem algumas coisas no meio, mas o meu é o final, a pia dele, a área gourmet dele, os lavatórios dele, então é o final, então a gente tem... E essa época do ano é complicada. Final de ano, todo mundo quer mudar para casa antes do Natal. Quer passar as festas na minha casa. Quero passar exatamente. Então, essa fase do final de ano. É a época do ano que aumenta mais, hein? Muito, exatamente. A demanda é muito grande agora no final de ano. Certo. Ô Rony, e me diz uma outra coisa com relação a Belmármore. A gente estava falando aí da instalação, acabamento, né, a qualidade. Vocês mesmo, por exemplo, vocês entregam as peças e a pessoa contrata para instalar ou vocês também fazem a instalação? Como é que funciona? Alguns produtos, por exemplo, soleira, pingadeira, isso quando o cara está fazendo a obra, ele já tem o pedreiro dele lá, o mestre de obra e tal, então a gente só entrega. Aí quando parte para piso, parte para uma escada... parte para uma pia, lavatórios, a gente está tudo pronto. A gente tem que fazer essa entrega, porque hoje não é mais aquela coisinha simplesinha, tem muito acabamento diferenciado e tal, então a gente tem que fazer essa entrega com nossa mão de obra também, com a nossa colocação. Para ficar um trabalho perfeito. Exatamente, para ficar um trabalho perfeito. Certo. Agora, a questão de concorrência, que você disse aí que teve bastante... alguns funcionários, né, que você profissionalizou e hoje tem a sua própria empresa. Como é que você enxerga hoje a concorrência no teu segmento? É importante a gente falar isso aí porque onde não tem concorrência existe a acomodação. Como que você enxerga hoje
o termo concorrência dentro do teu segmento? Olha, a gente tem os concorrentes, bons concorrentes, que trabalham com o preço igual a gente, mas infelizmente a gente tem os concorrentes que são desleais. Certo. Acontece muito isso, mas às vezes você vai lá na Belmarmor, a gente faz um orçamento e tal, ficou mais caro, aí você pega um outro concorrente, faz o serviço, mas você já pagou, já deu entrada, ou já pagou tudo e tal, aí o cara vai lá, faz um serviço que não ficou do seu gosto, não ficou do seu agrado, mas você já tá meio o cara atrasou, o cara demorou para fazer, o cara fez mal feito, mas você já tá de saco cheio, Certo. Fica desse jeito mesmo. Então é ruim. A gente vê, daí o cara, e muitos clientes chegam lá na loja, o seu preço é caro, tal, não sei o que lá, daqui a pouco ele volta, Rony, eu não comprei aqui, mas, cara, não gostei do serviço do cara, você não vai lá para dar uma melhorada no serviço? Não, eu não faço isso. Ou você arranca tudo, eu faço do zero. Por que eu não gosto de fazer? Você não faz um Frankenstein, né, no negócio. Exatamente, por quê? O que vai acontecer? Eu vou lá pôr a mão... Um negócio que já tá cagado. O negócio tá cagado. É. Aí quem que fez isso aí? Foi a Belmarmor, o último que mexeu, foi a Belmarmor, você entendeu? Já aconteceu isso. Já aconteceu. Então hoje eu não coloco a mão. Arranca tudo, a gente faz tudo novo. Já aconteceu de eu chegar... fez a merda, você tem que limpar a merda pra você entregar e fazer a coisa certa. Exatamente. Então eu não faço isso hoje. E acontece muito isso. Muitos clientes chegam lá, o seu preço ficou mais caro, tal, eu achei lá mais barato. Cara, eu não consigo, meu preço é limitado, não adianta eu baixar meu preço porque eu vou estar, eu sei quanto custa. Quem paga errado paga 2 vezes. Exatamente. Aí acontece, e às vezes eu vou na casa do cliente lá, eu ia fazer uma peça inteira, o cara fez em 3 pedaços, você entendeu? Porque o cara não tinha material para fazer, então ele fez em 3 pedaços uma mesa, vamos dizer, uma pia, e a gente procura fazer o maior possível, deixar mais bonito possível, né? Cara, você está dando uma aula sobre o produto mármore aqui e a gente agradece por isso, porque são curiosidades que muita gente não sabe, né? Agora, com relação ainda à situação da concorrência, né? Até para a gente poder passar essa informação para quem quer entrar no mercado, quer empreender. Quando um funcionário teu chega para você e fala, ô Rony, eu tô aqui já há tantos anos, rapaz, eu sei cortar pedra, eu sei polir, eu sei instalar, eu sei tratar toda a empresa de cabo a rabo, eu tô saindo da empresa e eu tô pensando em montar a minha marmoraria. Qual é a reação do Rony? O que o Rony fala para ele? Hoje eu já acostumei. Você abençoa o cara? Não, hoje eu já acostumei, porque é o que eu te falei, eu acho que eu acredito que deve ter mais de 20 marmorarias aqui de Paranavaí que saiu de ex-funcionários meus. No começo o cara começa a vender lá embaixo, aí daqui a pouco ele entende que o preço não é aquele, porque não adianta ele comprar por 1 e vender por 3, que ele vai, nossa, eu tô ganhando um dinheirão. Não, daqui a pouco ele tem que trocar a máquina dele, a máquina estraga. Daqui a pouco tem que trocar o pneu do carro dele, que ele também não fez conta, né? Então, ele tem que trocar o carro dele. Daqui a pouco ele tem que pagar imposto, que muitos não fazem essa conta do imposto, que o imposto é caro, eu pago muito imposto por mês. 13º, férias, eles não calculam isso na hora. Daí lá na frente ele vai, opa, tá me faltando. Aí ele começa a se adequar a voltar para o patamar normal de venda, né? Porque não adianta, hoje a gente tem a internet, a gente sabe tudo quanto custa esse copo, quanto custa uma água. Então não adianta eu querer vender uma água por R$20, que se ali no mercado está por R$2, R$3. Exatamente. Né? Então não adianta eu querer vender. Eu queria vender, mas não dá, então eu tenho que seguir. Só que eu também não posso vender o meu material que custa 1.000 por 500, que eu vou estar tendo prejuízo. Vai levar pau. Vou levar pau. E acontece isso. Quando o cara abre uma marmoraria, às vezes um material que eu vendo por 1.000, ele vende por 500. Aí a hora que ele vai repor, a hora que ele pensou, então ele já levou o prejuízo. Então, acontece, mas é o mercado. É o mercado. Mercado, infelizmente. Ô Rony, a gente já conversou sobre diversos assuntos, nós estamos já indo pros finalmente aqui do nosso bate-papo. Mas assim, a gente sabe que tem uma máxima, e não é nem uma máxima, mas é uma pesquisa, diz que muitas empresas fecham aí nos seus primeiros 2 anos, e você já está há 42 anos no mercado, já tem uma experiência, né? É um administrador de empresas, né? Economista.
Por que você acha, qual é o motivo que essas empresas que abrem, na sua opinião, não dão certo no mercado e precisam fechar? É gestão, é cálculo de custo? Isso, é o que nós estávamos falando. Então, um cara monta uma marmoraria, por exemplo, e chega lá, ele compra por R$100 e, eu vou, já vou vender aqui por R$300 e vou estar ganhando dinheiro. Ele não vai estar ganhando dinheiro, porque É um lucro maquiado. É um lucro maquiado, porque você tem seus custos lá na frente. Você vai ter que trocar uma máquina, você vai ter que trocar, que nem eu falei, um pneu de carro, você vai ter que fazer a revisão do carro. Tudo isso é um custo. E tem o Sebrae, por exemplo. O Sebrae, já participei de muitas coisas do Sebrae, por exemplo. Então, mas a pessoa às vezes entra lá, ela vai muito assim, a Bel Mármore vende por 500, então eu vou vender por 450 que eu vou ganhar dinheiro. Não. E eu não tenho mercado, eu também falo sempre para os meus concorrentes, gente, se o material custa 500, vamos vender todo mundo por 500, porque o Rony não vai vender para Paranavaí inteiro. Claro. Vai ter cliente de todo mundo. E nem todos os clientes meus nem todo mundo é meu cliente. Vai ter os seus clientes, vai ter o cliente do outro. Então, se pegasse o material de 500, por exemplo, todo mundo ia vender bem, ia ganhar bem, ia ter tudo certo. Mas o pessoal, às vezes, pega o material lá de 500 vende por 350. Ele está perdendo dinheiro. Ele vai lá na frente, ele vai sofrer, vai ter esse problema. E seria bom que um pessoal desse aí, quando começasse, chamasse um Sebrae para ter uma aula de quanto custa, né? Uma aula de custos, para poder ficar no mercado. Porque o mercado tem para todo mundo. É mesmo porque não é só compra, venda e lucro, né? A pessoa tem que colocar, que nem você falou, questão tributária, questão de folha de pagamento, se houver. O investimento da própria empresa, porque a empresa, você não pode sangrar a empresa, né? Ele tem que crescer também. Não adianta ele fazer uma marmoraria, porque tem muitas aí que começaram ali com 10 chapinhas dentro do pátio e hoje tem 5 chapinhas, em vez de melhorar. Então ele tem que pensar em crescer. Começar com 10 chapinhas no pátio, daqui um ano ele ter 100, 200 chapas dentro do pátio. Certo. Então ele tinha que aprender a fazer esse cálculo, né? Certo. A gente pega muito isso aí. Você pega um orçamento lá de 10 mil, você pega um orçamento de R$6.000. Nossa! Aí o cliente chega assim e fala, você tá ganhando dinheiro, hein? Cara, se eu tivesse ganhando os 4 mil da diferença aqui, mais o lucro que ele tá ganhando, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê. É isso aí. Cara, a gente pega muito disso. Cara, é impossível, né? Mas faz parte do mercado e a gente, graças a Deus, tem mercado, tem serviço, tem clientes que entendem o valor, que entendem a qualidade do serviço, que entendem a pontualidade do serviço, que entendem o atendimento que a gente está lá. Que a gente está lá faz 42 anos no mesmo ponto. Acontece muito isso. O cara abre uma marmoraria aqui, daqui 6 meses já está lá no outro lugar, daqui a pouco ele está lá no outro lugar. E, então, nós não, estamos 42 anos, eu sempre falo. Você fez uma pia aqui, se daqui um ano der um problema, você volta aqui que eu tô aqui no mesmo lugar. E é legal a gente, serve até como ponto de referência, né? Você vem ali pela Heitor Furtado, chegou na Bel Mármore, você vira. Aí ali perto, abriu ali uma loja ali, onde que é? Não, ali perto da Bel Mármore, todo mundo já sabe o endereço, né? Isso realmente é o posicionamento de mercado pela tradição e que vocês com certeza já se colocaram na cidade de Paranavaí e na região, não só. Na região, Então, a gente só tem a parabenizar e agradecer a tua vinda aqui, esse bate-papo descontraído. Legal. Você deu uma aula sobre esse segmento do mármore aí. Uhum. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu com isso. E falou um pouco também sobre essa gestão que você tem aí à frente da empresa Bel Mármore, tá? Beleza. A Fix agradece a tua presença. E com certeza vai ser um bate-papo produtivo que nós vamos levar aí para as redes sociais, e transmitir para o nosso grande público aí, tá certo, Rony? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, foi muito legal aí. E precisando, estou sempre às ordens aí, tá bom? A gente tem o nosso amigo ali, o Pedro também, ó. Pedro é arquiteto, ó. Pedro é arquiteto. Fizemos alguns trabalhos juntos também. Acho que ele entendeu um pouquinho, né, Filão? Então, é legal, mas agradeço pelo convite, foi legal. Tá certo então, Rony. Nós que agradecemos e nós, claro, falamos hoje sobre esse mercado, que é o mercado do mármore, né? Através desse grande especialista em mármore e pedras naturais, que é o Rony Belmonte, aqui no Fixcast, o nosso podcast semanal, que volta em breve com um novo episódio e mais histórias interessantes para você. Um abraço e até lá.